Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a Diana Lucas e aqui eu falo sobre filmes, séries, casos criminais, alguns vlogs que eu sei que vocês gostam muito, então não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, o seu comentário que é bastante importante para mim, aqui é muito importante, vocês não têm noção. E sem mais delongas, pega sua água com açúcar, pega sua pipoca e vamos para o caso de hoje. Antes de nós começarmos qualquer coisa, é importante que vocês saibam que o caso de hoje ele tem pouquíssimas informações, tanto sobre as vítimas, sobre o criminoso em si, porém, ele pode ser bastante pesado. Então, se você tem gatilhos com as coisas que eu vou deixar aqui nomeadas, por favor, não precisa avançar, não precisa seguir em frente. E nos vemos no próximo vídeo. Tem vários vídeos aqui no canal que vocês podem assistir, mais leves, mais tranquilos. E ficamos por isso. Kenneth Speakman era um homem de 84 anos, bastante ativo e conhecido na sociedade em que ele vivia, na cidade de Kent. Ele era um membro ativo da sociedade, principalmente no mundo da caça de veados e caça livre e autorizada pela polícia. Ele também era escrivão municipal da cidade, porém nessa idade ele já era aposentado, mas graças a esses trabalhos que ele fazia, ele acabou por ser bastante influente na cidade e até certo ponto famoso. Tanto que ele chegou a sair em várias listas e vários livros da cidade que falavam sobre isso, sobre nomes e pessoas que eram bastante influentes e os seus feitos. Kenneth pertencia principalmente aos clubes Dunnet Pistol and Sporting Gun Clubs e do Sixth Nathan Rifle Club. Ele era vencedor de vários prémios e ele colecionava, assim como eu acredito que a maior parte das pessoas que se dedica a 50 anos nesse tipo de esporte, de várias cabeças de veados, entre outros animais que ele já caçava. E todas elas ficavam muito expostas na sua casa. Sem contar com isso, ele tinha uma coleção gigantesca de armas. 12 armas, basicamente, de pequeno calibre, médio calibre e grande calibre, em quantidades diversas. O que se sabe é que ele tinha 12 armas de pequeno a médio calibre e de grande calibre ele tinha, assim, várias, eram mais de 20 pelo menos. Como eu já vos disse, o Sr. Kenneth ele era muito conhecido e muito amado na sociedade, principalmente na sua vizinhança, porque ele interagia e procurava conversar muito com as suas vizinhas, ele era sempre muito educado, ele era sempre visto todas as manhãs. Porém, no dia 3 de novembro de 1996, ele recebe a visita então da sua filha, chamada Penny Russell, e ela já tinha os seus 50 e poucos aninhos, eles se viram, tomaram um pequeno almoço juntos e ela foi-se embora. Na tarde do mesmo dia, o Sr. Kennedy acaba por receber então uma visita de um homem que se intitulava ser Andrew Morgan, dono de uma empresa que comprava propriedades, e ele estava bastante interessado na propriedade do Sr. Kennedy. Após esse dia, ele não foi mais visto por quase ninguém, porém as pessoas não estavam muito de primeira, principalmente no dia seguinte, porque ele podia ter saído para caçar, podia ter saído para ir fazer uma outra coisa fora daquela cidade, porém as pessoas já ficaram assim um pouco alertas por não terem-lhe visto. No dia seguinte, após isso, 2 dias depois, uma vizinha do Sr. Kennedy chamada Joanne decide então ir bater a porta e se ele está tudo bem, se ele está um pouco doente, se aconteceu alguma coisa. Porém, quando ela chega, logo de cara, ela vê rastros de sangue e ela decide chamar a polícia. E o que a polícia encontra é uma coisa horrível. Quando a polícia entra na casa logo de início, eles reparam que alguma coisa muito estranha deve ter acontecido. À medida que a polícia vai entrando, eles vão encontrando vestígios de sangue, gotas espalhadas, pequenas pocinhas de sangue, até que eles encontram o corpo do Sr. Kennedy atrás do sofá, com um ferimento de por aí 2, 3 balas na cabeça. A polícia então chegou à conclusão, naquele momento, de como é que as coisas poderiam ter acontecido, já que essas manchas de sangue não estavam no único cômodo e possivelmente notava-se a falta, a ausência de uma certa quantidade de armas. E nisso acabaram por descobrir também que as balas encontradas no corpo do Sr. Kenneth pertenciam a ele. Ou seja, ele era proprietário da arma, o que dificultava muito entender quem poderia ter feito isso. Basicamente o que aconteceu naquele final do dia 3 de novembro foi que o Sr. Kennedy abriu a porta para aquele homem que se intitulava o Andrew Morgan, que se dizia ser então dono de uma empresa que comprava propriedades. Porém, isso era uma grande aldrabice. E esse homem foi com o intuito de poder roubar então as suas armas. Ele entrou na casa com o Sr. Kennedy e começou a ser bastante agressivo, chegando ao ponto de dar vários e vários murros, espancar totalmente o senhor
E nisso ela aproveitou-se para conseguir então saber onde estavam as armas, alguns valores, entre outras coisas. Por isso é que foram encontrados vários vestígios de sangue em diferentes cômodos da casa, e também justificava muito a ausência de 12 armas especificamente na casa do Sr. Kenneth. Infelizmente a notícia foi um choque e a polícia não sabia muito o que fazer. Eu não consigo vos dar muitas informações sobre como foi a perícia na casa, porque não consegui encontrar informações se muita gente entrou, pouca gente entrou. Mais do que eu consegui ver, principalmente numa reportagem que falava sobre essa notícia, é que a polícia foi muito negligente no sentido de não só conseguir encontrar provas, mas também na forma como eles conduziram a investigação no início, porque era muito fácil entender quem poderia ser, já que era uma cidade pequena e todo mundo se conhecia, todo mundo sabia alguma coisa. Porém, apesar dos dias irem passando, a polícia encontrou então bitucas de cigarro na casa e sabia muito bem que não era do Sr. Kenneth, porque ele não fumava. Principalmente não convivia com pessoas que fumavam, que podiam ter passado na casa antes daquilo ter acontecido e ter deixado as bitucas daquela forma. A bituca, ela conta com uma parte, né, que vai ter a nossa saliva. E eles queriam fazer exames de DNA. Só que em 1996, 1997, existia um pequeno problema. Primeiro é que estavam na passagem de ano, praticamente, porque era novembro, dezembro, e depois eles tinham que esperar vários tempos, depois inserir no banco de dados, para depois ver se aquela pessoa já tinha passagem, porque se não tivesse, ou sequer se a pessoa estava registrada no banco de dados. Então foi uma situação um pouco complicada. 3 meses depois, em fevereiro de 1997, eles recebem um chamado bastante importante e que eles acharam bem peculiar. Na casa de um outro homem que também tinha alguma coleção de armas, porém esse homem, diferente do Sr. Kenneth, ele tinha certas posses, ele era um empresário, ele tinha muito dinheiro, e a polícia ficou, parece muito semelhante, mas dessa vez o proprietário da casa estava vivo. Então, quando a polícia chega, eles conhecem o Sr. Andrew, que é o dono da casa, chama-se Roger Andrew, e ele vai ser bastante importante para o resto do caso. Ele então conseguiu escapar do bandido, alvejando o bandido, fazendo com que a polícia encontrasse facilmente ele. E o que aconteceu na casa foi basicamente que esse bandido invadiu a casa e depois ele conseguiu meio que ameaçar o Sr. Roger e dizer-lhe: olha, eu preciso das tuas armas, eu quero as tuas armas. E o Sr. Roger diz que não podia fazer nada, porque ele não tinha armas em casa. Então o bandido decide que a melhor forma de convencer o Sr. Roger a entregar as coisas é ele buscar a mulher do Sr. Roger, que estava no cômodo de cima, para poder amedrontar um pouco mais. Só que nesse espaço do tempo do bandido subir, deixar o Sr. Roger lá embaixo, amedrontado, assim ela acreditava, o Sr. Roger conseguiu pegar uma arma no seu porão. E quando ele estava a subir as escadas do porão, o bandido já tinha descido com a sua esposa, no caso, e ele baixou-se e conseguiu alvejar o bandido. O bandido tentou revidar, porém ele estava ferido e não conseguiu acertar o Sr. Roger e tentou fugir. Só que a polícia conseguiu apagar ele muito rápido. E é aí que nós e a polícia conhecemos então o Anthony Swiddles, que era um ladrãozinho, não vou dizer bastante conhecido, mas que já tinha um certo cadastro, que a polícia sabia muito bem que ele era um tanto quanto perigoso, mas não ao ponto de matar. Era um ladrão bem violento que espancava e deixava certos rastros, mas não nesse ponto. Porém, quando a polícia deteve ele e conseguiu uma amostra do seu DNA, eles conseguiram comparar com o caso do Sr. Kenneth e chegaram à conclusão que é a mesma pessoa, principalmente porque ele também fumava a mesma marca de cigarros. Já que os crimes eram semelhantes, apesar do Sr. Roger não ter morrido, o Sr. Anthony, que é o nosso ladrãozinho assassino, acabou por ser detido então 2 anos depois, em 99, de prisão perpétua com a pena mínima de 17 anos. Ele cumpre essa pena e todo mundo estava tranquilo porque ele foi condenado e que nada mais poderia acontecer, e a nossa história poderia ter terminado aqui com uma tragédia, porém que alguém conseguiu revidar e, entre muitas aspas, vingar o Sr. Kenneth. Porém a nossa história não termina aqui. Uma manhã normal, o Sr. Roger está em sua casa e ele recebe uma chamada da polícia que lhe informa então que o Anthony fugiu da cadeia, né? Na verdade ele saiu em liberdade condicional, porém ele saiu de uma forma um pouco questionável, que eu não vos sei explicar, basicamente porque a polícia disse que isso tem a ver com o Ministério do Interior e as informações estão um pouco confusas. Algumas fontes dizem que ele fugiu um dia antes dele conseguir a liberdade condicional, mas que isso fez com que a polícia não fosse mais à procura dele porque ele já ia sair de qualquer forma, e outros dizem que ele saiu em liberdade condicional, só que ele tinha que se apresentar
para as autoridades para poder fazer o recolha obrigatória, enfim, mostrar que ele está a seguir as ordens e tudo da condicional, mas ele não fez isso, ele simplesmente desapareceu. E ao invés das autoridades avisarem o Sr. Roger, que era a pessoa que basicamente foi, entre aspas, culpada do Anthony ter sido preso, eles simplesmente deixaram o tempo passar e ligaram depois para o Sr. Roger a dizer: olha, o Anthony fugiu e nós não podemos fazer nada, pá, não sabemos onde é que ele está, não sabemos o que é que ele fez. Toma cuidado, tá bom? Toma cuidado que é isso que vai acontecer. E até hoje, até os dias de hoje, o Sr. Roger e a sua mulher apelam muito porque eles têm medo que em algum momento o Anthony possa voltar e querer vingança, já que ele foi visto nas redondezas em algum tempo. Se não me engano, havia essa matéria recentemente, mas essa matéria é de há 2, 3 meses atrás. E até certo ponto eles ainda são jovitos, né? Ainda têm idade para isso. E até não se sabe, o Anthony não mudou muito de vida. Então fica toda essa questão. O caso é bastante pequeno, é um pouco conturbado, mas eu achei bastante importante contar-vos esse caso, já que anda um pouco subida. Eu conheci esse caso porque o meu marido conseguiu a televisão aberta, né? E nós conseguimos ver canais dos Estados Unidos. E eu encontrei o Total Crime. E é a partir dali que eu conheci, houve uma reportagem que eles fizeram ontem à noite sobre esse caso, onde eu conheci o detetive Nick Bidle, se não me engano é assim que se pronuncia o apelido dele, e ele foi o responsável por essa operação do Sr. Kenneth, do assassinato do Sr. Kenneth, e ele mostra-se bastante frustrado com o facto e o desenrolar dessa história, e não é para menos, né? Mas sabemos que não se trata apenas de uma pessoa dentro do sistema, mas de um sistema todo que já pode estar corrompido. É isso. Ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueçam que tem outros vídeos para vocês maratonarem. Os nossos casos criminais agora são um podcast, então vão lá, deem uma olhada, assistam e me digam o que vocês acham. E